Se nós somos destes que estamos procurando abandonar velhas práticas, aprendermos a viver de um modo novo, a enfrentarmos e experimentarmos vitórias na vida, nós precisaremos ser inteligentes. Espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, nós temos inteligências que precisam ser usadas a nosso favor. Porque se nós continuarmos orando, pedindo a Deus que nos ajude em determinadas situações, em determinadas práticas, para que nós possamos vencer aquilo que nos tem vencido. Lembra que nós falamos da última vez? Vencermos aquilo que nos tem vencido. Nós não podemos simplesmente nos dedicar à oração sem, ao nos levantarmos da oração, termos estratégias inteligentes para fazermos enfrentamentos inteligentes e sermos vitoriosos sobre aquilo que nos destrói. Não pense que as horas que você gasta na sua vida comum, elas são, eu diria, neutras diante das suas expectativas para vencer algum mal, algum pecado. Nós precisamos ficar atentos a como nos protegermos, a como nos guardarmos, para que venhamos a dar tempo de o Espírito Santo reorganizar a nossa mente, refazer, restaurar o que foi gasto pelo pecado. Nós precisamos nos guardar para que o Espírito Santo tenha tempo de moldar a nossa mente e de nos dar uma nova mentalidade segundo a vontade de Deus. Queridos, deixa-me ser mais uma vez muito franca com vocês. Pessoas que estão buscando uma espiritualidade mais profunda não se dedicam a horas e horas de filmes, séries, novelas, shows seculares, mundanos. Porque aquilo com que você alimentar a sua mente fortalecerá seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, manterá o seu caráter naquele nível do que você consome. Manterá o seu caráter na direção daquilo que você consome. E por mais que pareça que aquilo que a gente consome é de alguma forma neutra, não é. Se não for conteúdo espiritual, você estará alimentando a carne. É sim, claro, nós estaremos alimentando de alguma forma a inteligência se nós assistirmos um documentário, se nós assistirmos a alguma coisa que fora feita no sentido de instruir, como uma aula, como alguma coisa que você precise aprender sobre história, sobre línguas, sobre cultura. Aí nós estamos falando de estudo, de conhecimento, que vai inclusive nos dar capacidade de ter uma visão de mundo mais inteligente, inclusive a depender desse conteúdo, desse documentário, desta aula, obviamente. Mas em termos de entretenimento, eu não conheço nenhuma pessoa que gasta horas e horas assistindo filmes dos variados gêneros, seja humor, seja ação, seja o que for, que gaste horas assistindo essas lives dos cantores seculares, que estão muito comum no momento, que assista horas e horas de shows, que tenham os seus ídolos, os seus cantores, os seus artistas prediletos, preferidos, e que consuma tudo o que fazem. Não são pessoas que normalmente estão alimentando o espírito, que estão alimentando a sua espiritualidade. Porque nós somos transformados naquilo que nós contemplamos. Observem pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. Elas normalmente não demonstram crescimento espiritual, mas regressão espiritual. Ou ficam estáveis, mas há a tendência até a diminuir o seu interesse pelas coisas espirituais. Porque Jesus nos avisou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Porque a palavra nos diz que pelo que nós contemplamos nós seremos transformados. Passa algumas horas da tua vida acompanhando a vida dos seus artistas preferidos, consumindo seus shows, suas músicas. Carlete, tem alguma dificuldade, algum problema? É pecado, como dizem, né? É pecado ouvir música secular. A questão é o quanto nós alimentamos a nossa natureza espiritual. E aí você mesmo precisa responder se aquilo que você consome está fortalecendo a sua vida espiritual. E se quando você termina de assistir um filme, assistir um show, consumir um conteúdo desta ordem secular, é você quem precisa identificar se você sente maior vontade de orar. Se você tem mais desejo por Jesus, se você tem mais vontade de ler a palavra de Deus, se aquilo que você consome estimula você pelo reino, para o reino de Deus, se te faz alguém realmente mais ligado às coisas de Deus, se o seu espírito é nutrido com aquilo que você consome, porque aquilo que você consome irá nutrir a sua mente e irá então formar a sua natureza espiritual ou não.
É essa percepção que nós precisamos ter, em lugar de nós estarmos até perguntando às pessoas: isto é pecado, isto não é pecado. Nós precisamos considerar aquilo que eu, na minha vida, no meu dia a dia, estou consumindo, estou ouvindo, estou vendo, sobre o que estou falando, sobre o que estou pensando. Isso me nutre espiritualmente? Eu escuto a palavra de Deus, eu ouço canções de louvor e adoração a Deus, eu ouço canções que me fazem viver uma experiência de crescimento, de aprendizado, de enlevo, de alegria, de bem-estar, direcionado ao Senhor, o Deus dos céus e da terra. Veja, se nós não tivermos este cuidado, nós podemos estar nos enganando, como muitos dizendo terem fé. Queridos, nós já falamos a respeito de pessoas que andaram com Jesus Cristo e não aprenderam nada. Não significa estar na igreja, não significa dizer que é crente, não significa ter uma placa de igreja para chamar de sua. Não significa nem ao menos dizer: eu não vou à igreja, eu não sou religioso, como muitos são religiosos. Eu sou independente, eu amo a Deus, eu tenho a Jesus, eu tenho a minha fé e isto é que importa. O que eu estou dizendo, segundo a palavra de Deus, é para todos nós considerarmos que nós somos moldados segundo aquilo que nós consumimos. É a palavra de Deus que vai me dizer que eu sou transformada por aquilo que eu contemplo. E esta é a lógica mais fácil de ser compreendida. É óbvio. O ambiente onde eu estou, as pessoas com quem eu convivo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, que eu percebo pelos meus sentidos, que são as entradas da alma, ou seja, por onde eu recebo as informações, são com elas que eu sou mudada. Se você for a um lugar onde continuamente pessoas falam palavrão, em algum momento você vai assimilar aquilo como algo natural e falará o seu primeiro palavrão sem até se dar conta. E logo você já estará pensando: não tem tanto problema assim, não é? Basta meu coração, o que eu sinto, o que eu penso. Não tem a ver com isso. Isso é um costume, isso é cultural. E então nós nos escondemos em torno do que é cultural porque nós nos acostumamos a falar palavrão, já que ali todos falam palavrão. Nós somos produtos, sim, do meio. Para que nós não sejamos simplesmente produto do meio, mas que também sejamos influência para o meio, influência transformadora, nós precisaremos ter uma natureza espiritual. Se nós somos espirituais, é a nossa natureza espiritual que precisa ser alimentada. Mas nós fazemos algumas oraçõezinhas, alguns minutinhos de atenção ao Espírito. Nós damos uns minutinhos de atenção à palavra, nós damos uns minutinhos de atenção ao reino de Deus, e o meu dia a dia, as horas do meu dia a dia são gastas de que maneira? Eu sei, nós estaremos trabalhando, nós estaremos noutras atividades, nós estaremos nos informando, nós veremos um jornal, uma notícia, nós estaremos, claro, envolvidos no mundo, como bem disse Jesus, eles estão do mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre, que os proteja, que os guarde. E, obviamente, no sentido de sermos cooperadores com o Senhor, nós nos guardaremos, nós nos protegeremos e nós ficaremos atentos e vigilantes àquilo que o mundo nos oferece como atrativos e que facilmente pode nos arrastar para longe de uma vida espiritual concretamente forte, viva. É preciso alimentar, nutrir essa natureza espiritual para que ela prevaleça sobre a natureza carnal. Essa é uma lição básica para os cristãos. Mas nós relevamos muito, nós relativizamos muito hoje tudo por dizer que nada a ver, tá tudo bem, é assim mesmo. O que importa é ter Jesus no coração. Ei, o que está faltando no nosso coração, na maior parte das vezes, é Jesus no coração. Porque ao dizer que temos Jesus em nós, nós estamos dizendo que temos a mente de Cristo. Lembra que nós já falamos deste tema aqui no Palavras Benditas? Dizer que tem a Jesus, dizer que tem uma vida com Cristo, é dizer também que tem desenvolvido em Cristo uma mente segundo o Espírito de Cristo que habita em nós. E se eu percebo ter uma natureza espiritual frágil, e quem aqui pode dizer que é forte, que está imune ao pecado, que está imune e pode ficar desarmado, desavisado, e então deixar tocar a vida, correr o barco para ver no que dá? Nenhum de nós. É todo dia, é todo tempo. De maneira, obviamente, intencional, mas ao mesmo tempo de tal maneira confiante em Deus, a que isso transcorra de maneira a ser, quem sabe, um dia desses, mais natural do que foi no princípio. Porque nós já seguiremos naquela direção, já com maior intimidade com o Espírito. E seremos conduzidos pelo Espírito. Por isso, Tiago, eu me aproprio do texto de Tiago para compartilhar com você que a nossa fé, ela precisa sair da palavra e partir para a ação.
Ele vai dizer mais. Você diz crer que há um único Deus, não diz? Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Eu creio, mas até os demônios creem e tremem. Nós não trememos diante do Senhor, porque se tremêssemos, nós não continuaríamos no caminho que muitas vezes seguimos, dizendo que não gostaríamos de estar vivendo como estamos vivendo, mas ainda assim não trememos diante de Deus, porque se tremêssemos de temor a Deus, nós daríamos meia volta e viveríamos de modo a agradar ao Senhor nosso Deus. Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Nós discursamos sobre fé e obras e a nossa tendência é sempre dar maior crédito à fé, porque, obviamente, o justo será salvo pela fé. E se há alguém que fora considerado pai da fé, foi Abraão. E é a partir de Abraão que nós vamos entender que não basta ter fé, é preciso agir. Abraão, ao aceitar pela fé o chamado de Deus, e quando o Senhor prova a fé de Abraão pedindo seu filho Isaque, Abraão não diz, não, Senhor, basta a minha fé. Eu estou dizendo para o Senhor que eu creio, eu não preciso oferecer meu filho. Senhor, basta considerar a minha fé. Aí é demais pedir meu filho. Pedir meu filho não é necessário, porque basta a minha fé. Esse não é um discurso nosso também? Essa não é uma forma nossa também? Quer dizer, digo também, segundo o que eu, de maneira didática, estou pensando que Abraão poderia ter dito assim. Não, Senhor, não precisa pedir o meu filho porque basta a minha fé. Não precisa pedir fidelidade no casamento porque Deus conhece o meu coração. Faz sentido isso? Não precisa pedir fidelidade nos dízimos e nas ofertas porque eu tenho fé e isso basta. Não precisa considerar os mandamentos de Deus. Por que obedecer os mandamentos de Deus se eu tenho fé? A fé cancela obedecer. Faz sentido? Isso não faz sentido. Isso não faz sentido, segundo a palavra, de maneira nenhuma. Obviamente que o nosso ponto de partida é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, as obras são mortas. Mas dizer que tem fé e não apresentar obra alguma também é engano. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado de amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé.